Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite de estudos. Como colocado, hoje, nesse momento, é o perguntas e respostas. Se quiserem fazer perguntas, só levantar a mão aí que os amigos aí estarão levando a caneta e o papel. Para a gente iniciar, perguntas que já estavam aqui, que foram da semana passada. Que interpretação a doutrina espírita tem das palavras de Jesus quando diz a fé transporta montanhas? Jesus, obviamente, dizendo por parábolas, né, numa simbologia, falando a um tempo para um povo de uma época, e na verdade todo o ensinamento de Jesus ele é considerado palavras de vida eterna por ser atemporal, ou seja, o que foi falado naquele tempo serve também para a nossa compreensão, mesmo com outras palavras, né? Quando ele fala a fé transporta montanhas. E muitos pensam assim, né, Davi? Mas como assim as montanhas, né? Porque Jesus falou assim: se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover essas montanhas. Numa simbologia. Mas o que ele está tentando, ou melhor, o que ele está nos trazendo sobre esse conhecimento é para que a gente possa refletir e perceber que dentro da nossa construção íntima, a fé sendo essa força máxima dentro de nós, ou seja, essa projeção do conhecimento, do bem-estar, da força que nós trazemos intimamente, nós podemos sim mover montanhas, mas essas montanhas é nessa simbologia de todas as dificuldades que nós trazemos, de todas as frustrações que nós trazemos, que a fé seria esta questão do conhecimento, principalmente, para que a gente possa entender melhor de como assim poder trabalhar intimamente para mover tudo isso, ou seja, modificar todos esses sentimentos, todos esses pensamentos equivocados, todas essas atitudes que nos corroem intimamente, né? Então, nesse sentido, Jesus, com esta palavra, ou seja, com essa expressão, quis demonstrar justamente, conforme até está na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que às vezes nos falta é a vontade, ou seja, a boa vontade em querer modificar as coisas, ou seja, querer trabalhar para que os sentimentos verdadeiros sobressaiam em nós, ou seja, venham à luz, conforme outras partes do Evangelho Jesus vai colocar. Então, nesse sentido, para a gente trazer uma compreensão mais simples, mais adequada a todos nós, esta fé que transporta montanhas nada mais é que o conhecimento da verdade que liberta, nada mais é do que, de fato, a compreensão maior dos ensinos de Jesus, quando ele coloca que se nós estivermos realmente buscando trabalhar esses sentimentos, nós seremos capazes sim de passar por todas as dificuldades, todas as frustrações, com tranquilidade, com serenidade, com fé realmente, buscando assim praticar o Evangelho, sentindo de fato o Evangelho em nossos corações, para que de fato nós façamos melhor o bem nesse sentido. Ok? Boa noite a todos. A pergunta que se segue é a seguinte: durante minhas preces, pedi um sinal específico a Deus sobre um problema que estou passando. O sinal veio em menos de uma hora. O sinal foi de um amigo de luz ou pode ter sido de irmãos zombeteiros. Bom, esta questão, quem vai saber avaliar melhor é quem recebeu esse sinal, né? Nós não temos condições de avaliar a natureza é, deste sinal, até porque nós não sabemos que sinal que foi nem qual era a questão. Agora, via de regra, para a gente identificar sobre o tipo da intuição, sobre qual o pensamento que nos vem ou qual sinal nos é dado, a gente passa pelo crivo, além da razão, do campo do sentimento. Porque eu preciso avaliar no meu íntimo qual o sentimento que me despertou
ao receber esse sinal, né? Porque muitas das vezes também a gente fica assim, olha, eu não sei se eu faço X ou se eu faço Y, mas lá no fundo a gente está doido para fazer X. E aí na hora que vem o sinal para fazer o X, a gente, opa, é de Deus, é esse aí mesmo que eu quero. Mas será que aquele X ele vai ser o melhor para a gente? Ou será que é só aquela vozinha do meu ego mesmo confirmando algo ou me dando uma desculpa para que eu então me encoraje e faça aquilo que no meu coração eu já fiz. Né? Jesus fala, por exemplo, que quem peca com o coração já pecou. Porque uma vez que me veio o pensamento e aí eu deixei que aquilo caia no campo do sentimento, que esteja no meu coração, eu já fiz, eu já pratiquei o ato, né? Eu já pequei, por assim dizer. Talvez eu não fui lá e consumei, mas no meu íntimo, se no desejo eu já fiz, então só faltou mesmo a prática estertorada, né, no campo material. Mas no meu âmago, aquela ação já foi praticada. Focando na pergunta sobre a natureza do espírito, nesse segundo ponto que é interpelado aqui, a gente pode buscar a resposta no Evangelho. Lá em 1 João, no capítulo 4, né, ele fala o seguinte: Amados, não creai em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é um espírito mau, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, olha que interessante, né? Qual que é o sentimento que me vem? O que que eu sinto quando eu recebo esse sinal, até mesmo essa mensagem? Nas reuniões, por exemplo, sempre quando se manifesta um pseudo-mentor, uma das principais perguntas que se faz, e aí o próprio médium ou o dialogador ele pode avaliar isso, né, de uma maneira mais ostensiva, a pergunta que é feita é o que Jesus representa para aquele espírito que se comunica. E eu posso garantir para vocês, se não for de fato um espírito de luz, um espírito que vem para auxiliar ou para trazer alguma instrução benéfica, ele não vai gostar sequer de ouvir o nome de Jesus, né? O mínimo que ele vai falar é que ele não tem ligação nenhuma com ele. E aí, como que a gente faz? O próprio espírito ele se anula. Se o sentimento que eu tive com esse sinal não foi um sentimento bom, o próprio sinal se anula. Se eu ainda não tive certeza, não tive segurança, não tive paz, então é porque de fato não foi talvez um sinal advindo de um espírito sério ou até mesmo, né, da divindade. Uma pessoa que é muito crítica, se autocritica e critica os outros, como podemos melhorar? Esse que é o grande desafio para todos nós, né? Quando a gente depara com pessoas nessa situação, a gente quer melhorar o outro, mas a gente não percebe que nós é que precisamos melhorar, né? Então nós não vamos melhorar o outro. Por exemplo, um pai não vai melhorar o filho. Se o filho não quiser caminhar nessa direção, o pai pode fazer o que for, que esse filho não vai absorver esse conhecimento. E Jesus traz isso para nós muito bem na parábola do semeador, onde ele narra que
a semente foi lançada pelo semeador, ela caiu à beira do caminho, né? Ela caiu também no meio dos espinhos, ela caiu também no meio dos pedregais e ela veio a cair em terra boa. Ou seja, vamos pensar na condição dessa pessoa que se autocritica, critica os outros, como uma pessoa que se encontra num processo evolutivo, como a semente que caiu em meio aos espinheiros ou em meio aos pedregais. Como uma pessoa, ou vamos trazer isso na analogia que Jesus coloca da parábola, como colocando nos pedregais. Como transformar uma terra cheia de pedras em terra boa? Como que nós podemos transformar essa terra pedregosa em terra produtiva? Não seria pegando a analogia de um agricultor tratando essa terra, passando o trator, remoendo essas pedras, triturando tudo isso para que isso possa de fato se transformar numa terra produtiva? Então, uma pessoa nessa condição, para que ela chegue a um processo de esclarecimento e seja uma pessoa que vá produzir bons frutos, conforme Jesus vai trazer nas outras parábolas, ela precisa passar por esse processo que a dor e o sofrimento, remoendo nela ou revirando nela essas questões que ainda traz dentro de si, trazendo isso a uma reflexão, uma compreensão, é que vai fazendo com que ela vá despertando aos poucos e se melhorando cada vez mais. Todos nós estamos nesse processo evolutivo, ainda trazemos condicionamentos que nós precisamos refletir, que ainda estamos como à beira do caminho, onde chega para nós a mensagem de Jesus e a gente ainda não dá tanta importância. Ou ainda nos sufoca estando no meio do espinheiro, porque sobressai ainda o orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo em determinadas questões. Ou como o pedregulho ainda, que a semente brota, nasce, cresce, mas não vai para frente porque a nossa vontade em construir coisas, ou seja, desenvolver essas potencialidades em nós, ainda é supérflua, como essa terra cheia de pedregulho. Para que sejamos pessoas de bem ou pessoas melhores, numa condição de terra boa, conforme Jesus coloca, a produzir a 10, 100, 30, conforme ele coloca na parábola, há um processo que vem justamente nesse processo de autoencontro conosco mesmo, que é o despertar consciencial de todos nós para perceber as nossas dificuldades que trazemos e assim nós vamos amadurecendo, ou seja, transformando esse pedregulho em terra boa e não ficar esperando que o outro melhore, senão nós melhorar primeiro. Nesse caso aqui, dessa pergunta, a pessoa questionando como melhorar o outro. Você não vai melhorar o outro, você melhora a si mesmo. O outro, através do seu exemplo, ou de tanto sofrimento, ou de tanta dor, é que ele vai fazendo esse processo e vai melhorar, vai crescer, vai despertar e vai chegar a uma condição melhor dentro do seu processo evolutivo. Todos nós estamos assim. Nós já estivemos num processo pior. Hoje estamos num processo melhor, né, Davi? Estamos despertando, caminhando, conforme Jesus assim nos convida, e Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dorme, para que a gente possa caminhar e prosseguir. Dentro do que nós falamos anteriormente, também a fé vai nos proporcionar tudo isso. Com certeza. Muito bem explicado, não tem nem o que acrescentar. Mas eu só gostaria de trazer uma alusão à metáfora da sementeira, porque se a gente for analisar bem essa questão quando Jesus nos coloca sobre o plantio, sobre a semente, os ensinos do mestre eles são atemporais e sempre quando a gente ouve uma determinada parábola, uma determinada citação ou um exemplo que o Cristo nos oferece em seu Evangelho, se a gente for analisar num contexto mais amplo, a gente consegue absorver ensinamentos e que vão se renovar de acordo com cada circunstância que a gente vai viver na nossa própria vida. Então, se a gente
pensar nessa parábola especificamente, quando fala do agricultor que saiu a semear, e aí a gente trazer isso para o contexto agrário, né? Quem já trabalhou com a terra sabe como que funciona. A, a terra, quando ela é aberta, para que a planta seja, a semente seja ali plantada, aqueles buracos eles são chamados de cova, né? São abertos covas para que a semente possa ser colocada ali. E se a gente fizer uma analogia da semente com o homem e com o espírito e levar lá para o início do evangelho, se eu não me engano, no capítulo 4 de Marcos, aonde Jesus ele se encontra com Nicodemos e ele fala para ele a seguinte frase: a ti é necessário nascer de novo. Porque Nicodemos ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para que ele também herdasse o reino dos céus. E aí Jesus o responde: a ti é necessário nascer de novo. E aí fica aquela pergunta, né? Como eu vou nascer de novo se eu não desencarnei, se eu não morri, se o meu corpo físico não morreu? E quando o corpo físico ele morre, o que que acontece? É aberta uma cova, ele é depositado ali e o processo nós todos já conhecemos, né? A própria terra se incumbe de absorver tudo aquilo e transformar em coisa nova. Com a planta acontece a mesma coisa. Na maioria das vezes, a semente é a própria planta que morreu ou algo que é retirado da planta após ela ter sido consumida. E aí é deitado ali naquela cova, ou seja, no solo, e a partir daquela semente, então, brota-se uma planta mais, uma planta nova, né? E ali ela começa a reescrever toda a sua história novamente. Assim somos nós. Cada encarnação, cada vida, cada experiência que nós temos é semelhante a essa planta aí. Agora, o terreno ao qual nós somos plantados, aí já é uma consequência das nossas escolhas. E eu fiz essa introdução exatamente para tentar responder essa pergunta aqui, que é feita da seguinte forma, porque se a gente for trazer isso para o contexto vida, quem vão ser os agricultores que vão cuidar dessa plantinha, dessa semente que foi plantada ali? Os nossos pais. Eles vão ser os responsáveis por aquela nova vida que está sendo germinada, não é verdade? Então, olha aqui. Em relação aos pais, tendo ciência do planejamento e escolha no plano espiritual, a sensação é que não vou conseguir concluir a missão com os meus. Como amá-los e perdoá-los se estão sempre tão engajados em me ferir? Como cumprir esse planejamento sem me colocar em sofrimento extremo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: nós sempre somos a vítima, né? Eu sempre estou sendo prejudicado, eu sempre estou em situação de sofrimento e é sempre o outro que me provoca esse sofrimento. Então a pergunta aqui é: como vou conseguir concluir a missão se eles estão sempre engajados em me ferir? Como eu vou conseguir amá-los? Será que não é o contrário? Será que não são eles que estão fazendo nessa vida um esforço para amar aquele espírito reencarnante? Que pode ter sido um algoz numa vida passada, e aí foi-lhes dado a oportunidade da reencarnação como familiares para parar as arestas? Se da minha parte eu já faço todo o possível e necessário para uma boa convivência familiar, então vamos dar uma olhada no que o livro dos Espíritos nos fala e o que o Evangelho nos elucida. Questão 258. No estado errante, antes de uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência
e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? A resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Aí a 258A. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo, porque olha o que eu falei agora há pouco, nós nos colocamos sempre na condição de vítima. Mas qual que é a minha responsabilidade sobre o sofrimento ao qual eu estou experimentando? Aí quando a gente não acha explicação nenhuma, fala assim, é Deus que está castigando. Aí joga a culpa em Deus, né? Porque às vezes já jogou a culpa em todo mundo e mesmo assim ainda não conseguiu se consolar com isso, aí joga a culpa em Deus, explicando que o sofrimento é porque Deus está castigando. E aí a resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele faz tal lei em vez de tal outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha. Aliás, desculpa. Perguntareis agora por que Ele faz tal lei em vez de tal outra. E aí a resposta: dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. E como que Deus permite esse recomeço? Através de uma nova vida, através de uma nova existência. Por exemplo, suponhamos que nessa vida eu tenha prejudicado muito o Eurípides. E a gente sabe que o ódio, ele é o amor adoecido. Então hoje nós somos amigos, nós confiamos um no outro, e aí eu, num momento de invigilância, né, ou dado o meu grau evolutivo, eu vou lá e prejudico muito o Eurípides. Algo que fez de uma hediondez enorme. E aí ele vai ser o meu inimigo. Nós vamos rolar aí vidas e mais vidas nos estranhando, né? Um procurando se vingar do outro, porque hoje eu faço mal para ele. Amanhã, numa outra reencarnação, ele vem e aí ele faz o mal para mim. E aí eu vou ser inimigo dele, porque ele fez o mal para mim, mas me esquecendo que eu fiz aquele mal primeiro. E aí a gente vai reencarnando nesse círculo vicioso, até que um bom momento a espiritualidade superior, com a permissão da misericórdia do Cristo, permite que a gente nasça ou como irmãos ou como pai e filho. Será que a gente vai dar tão certo a si mesmo? Será que como irmãos a gente vai ser aqueles irmãos assim que adivinham o pensamento um do outro? Será que como pai e filho vai ser aquele pai assim extremamente zeloso que ama aquele filho assim incondicionalmente, ou os dois vão passar a vida inteira se estranhando? Mas então como que eu faço? E aí Jesus nos responde isso no seu evangelho. Lá no evangelho de Mateus, no versículo 5, capítulo 38. Aliás, capítulo 5, versículo 38. Jesus fala o seguinte: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a roupa, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não desvies daqueles que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos
Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem e odeiam, e orai pelos aqueles que te maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, o segredo é o perdão, é tentar perdoar, fazer o bem, conviver da melhor forma possível para que esse ciclo de animosidade se encerre nessa vida. Porque nessa vida estão como pais e filhos. Creio eu ser talvez uma das oportunidades mais acirradas que exista, né? Tipo assim, como se fosse uma última tentativa, conviver debaixo do mesmo teto com um laço tão sagrado desse para ver se resolve as diferenças. Então, faça o possível para que conviva da melhor forma nessa vida, para que toda essa animosidade comece a se dissipar, né? Porque senão vai ter uma próxima encarnação e aí a situação pode estar um pouco mais agravada ainda do que a atual. E essa fala do Davi é para a gente refletir o porquê de tantas dificuldades dentro do seio familiar. Por que que pais e filhos às vezes se odeiam e não se amam? Porque dentro dessa colocação do Davi, é justamente nesse sentido, este é o objetivo, para que nos reencarnemos juntos no mesmo lar, para construir esse amor, esse afeto, essa afeição pelo outro. É aquilo que Pedro traz no seu evangelho, falando que o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, o amor é capaz de modificar esses erros, esses equívocos de outros tempos. Porém, às vezes não vai acontecer, mesmo encarnado como pai, como filho, como irmãos, de conseguir sanar isso nessa existência. Mas a proposta é que neutralize esse ódio que existia, né? Que a partir de agora comece a construir esse amor, que ainda é difícil, mas que comece a construir esse amor. E aí talvez na próxima existência, do ponto que que parou, ou seja, começou a desenvolver o amor, já vem numa afeição maior um com o outro. Aí sim, conforme o Davi colocou, daqueles irmãos que um consegue ler o pensamento do outro, saber o que o outro está sentindo, o que o outro gosta, nesse intuito, mãe e filho, pai e filho, essas, vamos dizer assim, essas almas já mais afetivas umas com as outras, sem repulsas, vamos colocar assim. Então é a partir desse processo, e a reencarnação é esse o objetivo, para estando juntos possamos construir isso. Talvez hoje na palestra da noite, nosso amigo Gilmar acabou de chegar aqui, vai estar falando hoje sobre arrependimento, reparação e expiação. Tem a ver um pouco com isso que nós estamos falando, porque justamente o que o Davi falou aqui sobre o perdão. A pessoa tem que arrepender primeiro, conhecer primeiro, saber que de fato ela traz um condicionamento que precisa passar por um arrependimento. É o que Jesus narra lá na parábola do filho pródigo. Quando ele está caído em si, o primeiro passo foi arrepender dos atos que ele fez, que levou ele àquela condição. E ali ele busca o processo de justamente fazer o caminho de volta para casa, que é esse caminho que arrependeu, agora pedindo ao Pai trabalho, ou seja, uma nova oportunidade reencarnatória, para aqui estar reparando o seu caminho, buscando praticar com amor os atos que outrora praticou com desamor. Entendem? Então, nesse processo, a reencarnação para todos nós é esta oportunidade reparatória. Nós estamos aqui reparando, aprendendo com os erros de outra hora, a construir as afeições que somos convidados agora. Então, para a gente entrar aqui na pergunta, que é a construção de virtudes em detrimento da materialidade, é uma obrigação imposta por Deus? Obrigação não, mas é uma lei criada por Deus que todos nós estamos submetidos a ela. Se nós infringimos essa lei, conforme a doutrina vai nos colocar, nós estamos indo
defrontando o que o Pai determinou para nós, né? E o processo que Deus nos criou é para a evolução. A pergunta 540 no Livro dos Espíritos vai dizer que é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Então nós estamos destinados à evolução, mas só iremos evoluir desenvolvendo em nós essas virtudes. Se eu continuo desenvolvendo o desamor, praticando equívocos, errando, em vez de evoluir, eu estou paralisado no tempo. Eu estou estacionando no tempo. Eu não estou construindo o propósito. Voltando aqui à pergunta que o Davi trouxe na analogia aqui. Se eu continuo, venho, reencarno com aquela pessoa que outrora eu tinha desafeto e tenho a oportunidade de construir afeto e não construo, é o mesmo de não estar desenvolvendo as virtudes. Não é por questões da materialidade ou do materialismo, é questão essencial do espírito que somos. Nós só vamos evoluir desenvolvendo as potencialidades, as virtudes que estão adormecidas em nós. O Davi trouxe a simbologia da semente. Essas sementes são essas virtudes que trazemos como esses talentos a ser colocados em prática, a desenvolver em nós, a trabalhar em nós, porque essa é a construção nossa. Porque Jesus diz que é cada um segundo suas obras, e cada um vai colher o que plantou. Então, quais as sementes nós vamos semear? Quais as sementes nós vamos cultivar? Né? Podemos cultivar espinhos, mas depois vamos colher. E será que nós vamos estar equipados para colher espinhos? Nós vamos nos ferir. Então, nós somos convidados a transcender, ou seja, o que o Davi colocou aqui sobre a questão ainda de trazer o mal dentro de si e transformar isso em amor ao semelhante, no sentido do olho por olho ali que foi colocado, né? Então Jesus nos convida a isso, ao amor, a essa transcendência, a desenvolver em nós as virtudes, dar a outra face. O que é isso? Não é que o outro te agrida de novo, mas é que você não revide. Porque isso é dar outra face. Quando um não quer, dois não brigam. Se você não entra na sintonia dele, naquela vibração dele, você já ganhou meio mundo. É o que a doutrina assim nos esclarece. Porque uma certa situação na minha vida sempre se repete trazendo o mesmo sofrimento. Bom, para nós que nascemos aí um pouquinho para trás, né? Não vou falar os anos, não. Mas na época que ainda existia bomba na escola, então muitos aí vão se lembrar, né? Desse período. A gente entrava ali no pré, e aí passava para a primeira série, segunda, terceira, quarta, e depois que ia para o colégio, né? De quinta série em diante. E aí você estudava o ano todo. O ano todo você estudava, e aí tinha aqueles colegas que eram aplicados e dava ali o terceiro bimestre, já tinha passado de ano e estava tranquilão. E tinha sempre aqueles que quando você chegava lá na quarta série e estava indo para a quinta, a pessoa estava na segunda ainda. E aí às vezes você chegava na quinta série com 11 anos, tinham lá de 16, né? Porque já estava fazendo a quinta série pela quinta vez. Só que hoje em dia isso não acontece mais. Uma pena. Aí o que que acontece? Com o espírito, ou seja, como nós, né, seres humanos, enquanto encarnados, é bem semelhante. Porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Então, prova é isso. Você vai ser provado. Durante a vida, você vai viver experiências que, como nós vimos aqui na questão 258, elas foram programadas no pretérito da encarnação. Você sentou lá, né, e falou: olha, isso aqui eu quero tentar. Aí virar para você e falou assim: isso aqui não, isso aí eu acho que eu não dou conta ainda não. Aí então risca, deixa para a próxima. Ou seja, a gente veio do jeitinho que a gente quis, né? Do jeito que a gente precisava. E aí
a vida vai nos colocando situações em que vai chegar o momento em que eu vou ser provado para saber se aquelas lições do curso da vida que foram se desenvolvendo, se eu estou aplicado ao ponto de passar por elas. E aí, às vezes, eu cometo o equívoco de fazer a escolha errada. E aí, o que, que vai acontecer? Vai acontecer outras situações, ou seja, eu vou repetir de ano, né? E aí, se alguém repetiu de ano, sabe que um ano nunca é igual ao outro. Apesar das matérias serem as mesmas, às vezes se até os mesmos professores, mas a forma da compreensão, a forma como é ensinada é diferente. A turma às vezes é diferente e quanto mais se repete, creio eu que vai ficando cada vez mais difícil. E aí a gente vai, eu costumo usar uma analogia no dojo, que é um local onde eu dou aula, é o seguinte, se a gente pensar numa espiral, né, ele parte de um centro e aí ele começa a fazer um círculo, correto? Dependendo de como eu vivenciei esse processo do círculo, quando eu chegar aqui no ponto inicial, eu posso subir um degrau e aí começar novamente um outro círculo e aí esse círculo ele fica menor. Aí eu cheguei nesse ponto, subo mais um degrau, o próximo círculo menor ainda e eles vão se estreitando até que eles terminam, né? Não tem como mais. Então, se a gente pensar na reencarnação, na proposta reencarnatória, como com a proposta da evolução do espírito, a gente começa às vezes trilhando um caminho muito largo e aí à medida que eu vou evoluindo, eu vou encurtando esse caminho até conseguir atingir o ápice evolutivo e não precisar mais da reencarnação, nem precisar mais viver essas experiências. Agora, o que que acontece? Se eu fiz, né, todo o ciclo, percorri todo esse processo, cheguei aqui, que é no ponto da prova, eu não consegui ser aprovado nela, eu vou repetir esse ciclo. Só que, se eu fico fazendo ciclos no mesmo lugar, o que, que vai acontecer? Se eu faço isso no chão, por exemplo, eu vou só afundando, não é verdade? E esse ciclo vai ficando cada vez maior e mais difícil. E aí o processo para subir ele é dobrado, porque além de eu ter que percorrer todo o espaço para sair do buraco onde eu mesmo me enfiei, eu ainda tenho toda aquela caminhada para me fazer até o ápice ascendente ali que seria, né? O grau evolutivo mais alto, como disse o Eurípides, o arcanjo aqui, né? Então é isso. Agora, com relação à quantidade de vezes que isso vai acontecer, como a pessoa fala aqui, né? Se repete trazendo sofrimento. Numa determinada momento eu estava fazendo uma prática de Iai Jutsu, que é uma prática marcial com a espada japonesa. E aí foi logo quando eu comecei e o sensei virou para mim e falou assim: olha, você vai fazer esse movimento, esse kata. E aí você vai ficar ali e você vai fazer ele. O movimento consistia em sacar a espada e guardar a espada na bainha. E eu sei que já tinha passado ali mais de uma hora e eu vendo o pessoal fazendo uns negócios mais legais lá pros outros cantos e pro meio do dojo. E eu ali sacando e guardando a espada, sacando e guardando a espada. E aquilo meu braço já estava doendo. Eu já estava suado e já não estava querendo mexer com aquilo mais não. Aí eu, muito petulante, né? Jovem ainda, hoje se um aluno meu tiver a atitude que eu tive com esse sensei, eu não teria a paciência que ele teve comigo. E aí eu cheguei pra ele, eu parei lá o que eu tava fazendo, ele tava dando uma outra instrução. Eu cheguei pra ele e falei assim, aqui, fala pra você uma coisa. Eu não aguento fazer esse trem mais não, esse trem tá chato demais. Não tem outra coisa pra me fazer, não. Aí ele virou pra mim e falou assim, uai, tem, aí você acha que você já tá bom? Eu não, eu tenho certeza, eu guardo isso aqui, tiro isso aqui, a hora que você quiser. E ela, então me mostra aí. Aí eu fiz aquela coisa mais atrapalhada, né? Aí ele virou e falou assim: ah, legal. Agora olha pra mim. Na hora que eu olhei pra ele, ele já tinha tirado, guardado duas vezes. Eu nem sabia como é que ele tinha começado.
Aí eu falei pra ele, nossa, mas como que você faz isso? Ele, do mesmo jeito que você. Só que você fez quantas vezes hoje? Eu, não sei, eu já devo ter feito umas 100 vezes. Eu já fiz umas 100.000 vezes. Então a diferença tá aí. É o processo, é o tempo que a gente gasta. E às vezes vai doer mesmo. Mas se a gente obedecer o processo e acreditar no resultado, a gente consegue atingir o objetivo. Como nesse caso em questão, graças a Deus eu consegui atingir, né? Então é isso. Tudo na vida é treino, né, Davi? Não tem jeito. Pergunta que nos foi enviada aqui, falando o seguinte: sabemos que cada dia a população cresce mais. Nós, enquanto espíritos, viemos à vida por várias vezes através da reencarnação. Porém, sabemos que alguns não reencarnam mais, são aqueles evoluídos. Se a população só cresce, qual seria a melhor explicação para entender isso? Vamos a alguns pontos. Primeiro, olha só. Nós, enquanto espíritos, viemos à vida por várias vezes através da reencarnação. Olha a colocação. E aí o final da pergunta é: qual seria a melhor explicação para entender isso? Basicamente, parece que a resposta já está no próprio pensamento da pessoa, ou seja, através da reencarnação. Agora, vamos entender, a população da Terra é estimada hoje em 7 bilhões de habitantes. A população de espíritos desencarnados, só em torno do orbe da Terra, em colônias espirituais, né, equivale a 22 bilhões. Colocou aqui que alguns não reencarnam mais porque já se encontram evoluídos. Obviamente sim, mas podem sim reencarnar novamente em processo de missão ou por provas também, porque escolhe voltar aqui e fazer um novo trabalho ou desenvolver algum trabalho, né? Nós temos um livro na psicografia do Chico com Emmanuel, que é o livro chama Renúncia, onde Alcione volta a pedido para que ela possa assim auxiliar um companheiro com o qual ela vivenciou aqui e estava numa condição que precisava de ajuda. Então, no sentido de que já se encontra evoluído, pode não reencarnar novamente? Pode sim, em processo de missão ou de prova. Jesus, por exemplo, ele encarnou entre nós porque ele veio para poder nos ensinar como sair dessa situação nossa aqui de crescer, que nós temos a capacidade. Então vamos em próprio Jesus, quando ele diz assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque senão vai acontecer que o teu adversário vai te entregar ao juiz, que vai te entregar ao oficial e vai te encarcerar na prisão e só sairá de lá quando quitar o último ceitil. Vamos trazer esse entendimento para esta pergunta de hoje e para a gente refletir por que nós ainda estamos nesse ciclo, conforme o Davi colocou aqui anteriormente sobre relacionando aos irmãos, nesse processo de reencarna, encarna, reencarna, encarna. Porque nós vamos atingir essa plenitude nós falamos aqui anteriormente sobre despertar as virtudes. Nós só vamos evoluir se nós aqui vencermos em nós essas más tendências, ainda a discussão, as intrigas, as brigas, a ficar criando problema um com o outro. Nós só vamos vencer, conforme Jesus coloca, e sair desta prisão, quitando esse ceitil, ou seja, enquanto esse adversário está a caminho conosco, ou seja, enquanto o orgulho ainda se manifesta, o egoísmo ainda se manifesta, a vaidade ainda se manifesta em nós. Enquanto nós não vencermos isso, ou seja, trabalhar a virtude que anula esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, nós não vamos transcender, nós não vamos crescer, nós não vamos evoluir para chegar um dia não precisar voltar aqui mais, a não ser em processo de prova ou de missão. Então só iremos chegar a esse processo, de fato, quando nós transcendermos em nós todas essas questões que ainda nos prendem à questão da matéria, à questão do
do ego nosso aqui sobressaindo em algum momento. Então, como isso pode ser? Se nós não vencer essas dificuldades em nós. Kardec vai dizer aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro homem de bem, verdadeiro cristão, é o que se esforça para domar as suas más tendências, as suas inclinações más. Então nós somos convidados à reencarnação para isso, para colocar em prática o amor que Jesus nos convida, transcendendo as questões do ego ainda, nas questões essenciais que todos nós somos. E aí Jesus diz: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ainda falamos coisas de acordo com o nosso pensar, o nosso ser, fazemos coisas conforme nós ainda somos ou estamos, porque conforme Jesus traz para nós, nós não somos isso. Nós estamos assim por ainda proceder equivocadamente, mas nós somos anjos criados por Deus. Deus nos criou para a angelitude e Deus nos vê não como estamos, mas como somos. Deus nos criou para ser anjos. Jesus nos vê já na potencialidade que nós estaremos um dia, mas ainda sabe das dificuldades que nós estamos vivenciando e que é necessário nós passar por elas, porque é preciso transcender, ou seja, colocar em prática aqui as virtudes, despojando assim dos vícios, do egoísmo que ainda sobressai, do orgulho que ainda sobressai, da vaidade que ainda sobressai. É a erva daninha, o trigo misturado com o joio que ainda não está dando para a gente identificar o que é o trigo, o que é o joio ainda. O trigo é as virtudes que precisamos desenvolver. O joio é as imperfeições ainda que trazemos. Então ainda sobressai, cresce no meio de tudo isso. E aí a gente precisa despertar a nossa consciência, conforme Paulo vai dizer, e entender esse processo evolutivo nosso, para que aconteça isso de fato, de não mais precisar voltar aqui, nós precisamos evoluir. Porque se a gente não evoluir, é a mesma questão que o Davi deu exemplo aqui da escola, né, Davi? Se você não passar, você toma bomba. Ou seja, se você não for bem na prova, você vai ter que repetir novamente. E esse é o processo da reencarnação. Talvez o nosso querido Gilmar vai falar um pouco sobre isso aqui também, né, Gilmar? Ok? Nosso tempo já terminou. Quero só falar uma coisa rapidinho aqui. A pessoa coloca ali, sabendo que a população só cresce, qual a melhor forma de entender isso, né? São dois versículos que são chave para a gente poder entender isso. Lá em João, no capítulo 5, no versículo 17, Jesus fala: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Por isso que a população de espíritos só cresce, porque a criação nunca cessou. E lá em João, no capítulo 14, de 1 a 6, Jesus fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Então não é só o planeta Terra que abriga a criação, né? Existem outros mundos que são habitáveis e que vão estar acolhendo esses espíritos segundo seu grau evolutivo também. Nós agradecemos a todos, passamos a palavra aqui para o cerimonial. Agradecer ao Gilmar que vai fazer a palestra hoje também.